Olá, irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Este é o nosso estudo bíblico das quintas-feiras. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Nós terminamos o capítulo 2 na semana passada. Estamos hoje iniciando o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Nós vamos ver neste início de capítulo 3 que o apóstolo Paulo agora vai abordar de forma prática aquilo que ele falou na teoria em termos do que Jesus fez por nós para que nele fôssemos completos. Vamos orar e assim dar início ao nosso estudo. Te agradecemos, nosso Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Senhor, neste estudo. Ajuda-nos a entender a Tua palavra e a viver de acordo com ela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então à leitura. Capítulo 3 de Colossenses. Começando no verso 1. Assim nós lemos: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês que vivem. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Este capítulo 3, ele dá continuidade ao assunto do capítulo 2, porém agora abordando de uma forma prática aquilo que Paulo discutiu em termos teóricos. Lá no capítulo 2, nós ficamos bastante tempo entendendo os versos 11 a 15, onde Paulo explica de que forma nós somos completos em Cristo, de que forma nós temos a plenitude em Cristo. Ali então ele explica que Jesus morreu por nós, Jesus pagou por nossas dívidas, derrota, portanto, o legalismo, a mera lei. Nós não temos condições de cumprir a lei, Jesus faz isto por nós. Jesus também derrota o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, seus anjos maus. Então Jesus triunfa sobre eles na cruz. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia
E nós estamos com Jesus em tudo isto, porque Ele fez tudo isto por nós. Então, lá no capítulo 2, nós nos lembramos que no verso 20, Paulo disse: já que vocês morreram com Cristo, e é aí que começa essa parte prática de como nós devemos viver, depois que ele explica tudo que Jesus fez, garantindo, conquistando para nós vitória e um novo modo de vida. Então, ele diz lá no verso 20, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. E aí ele continua, não manuseie, não prove, não toque. Começando o verso 3, percebam a semelhança. No verso 20 que nós lemos, já que vocês morreram com Cristo. Agora, começando o capítulo 3, no verso 1, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, nós morremos com Cristo, e aqui, verso 1 do capítulo 3, ressuscitamos com Ele. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Percebamos então o aspecto prático agora de tudo que Paulo estava escrevendo aos Colossenses e escrevendo a nós, porque o Espírito Santo o inspirou para que isto ficasse registrado e nós também tirássemos lições para a nossa vida. E o que nós vemos aqui? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, só ressuscita quem já morreu. Quem está vivo não ressuscita. É necessário morrer. É, portanto, necessário morrer com Cristo para com Ele ressuscitar. Importante esta observação. Só ressuscita quem já morreu. Se eu morri, minha velha vida não existe mais. Se eu morri para a velha vida, para os velhos costumes, para os velhos hábitos, para os velhos pensamentos. O meu eu antigo, ele não existe mais. Estamos frisando a teoria agora para que caminhemos em termos de prática. Eu morri, minha velha vida não existe mais. A nova vida que eu tenho em Cristo, porque eu ressuscitei com Ele, a nova vida busca as coisas de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês desfrutam de uma nova vida, nova natureza, a velha natureza ficou para trás, procurem as coisas que são da nova natureza, procurem as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Devemos procurar, portanto, um estilo de vida que agrade a Deus. Por quê? Porque já veio para nós o reino de Deus. Mais uma vez, nós podemos perceber aqui também o tempo passado utilizado. Paulo diz, vocês ressuscitaram com Cristo. Ficou no passado. Ele ressuscitou. Quando nós cremos em Jesus, tudo que Jesus fez tem valor para nós. Em termos práticos, é assim que precisa acontecer. Pensar nas coisas que são de cima. A ênfase agora são as coisas que são do alto. Nossos principais objetivos, nossos principais propósitos estão relacionados à vontade de Deus, vontade que é perfeita, e vontade de Deus
para a nossa vida, sempre que formos fazer alguma coisa, inclusive em termos de pensamento. Quando estivermos pensando, é importante que nós avaliemos qual que é a vontade de Deus para o que estamos pretendendo fazer, para a forma como pretendemos agir. Nossos planos precisam ser colocados diante de Deus, não simplesmente para que Ele aprove, porque antes mesmo de colocarmos nossos planos diante de Deus, devemos averiguar, estudar, saber se há consonância entre aquilo que pretendemos fazer e a vontade de Deus. Aí sim colocamos diante de Deus, mas até mesmo já na certeza de que seremos aprovados em relação àquilo por estar no centro da vontade de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Manter o pensamento nas coisas de Deus exige disciplina, porque nosso pensamento voa, nosso pensamento, ele trabalha o tempo todo. Agora, manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas significa foco, significa propósito, significa objetivo. O sentido é de entrega, de foco, de determinação, de ter a direção de Deus na minha vida e assim evitar o pecado. Quando nós estamos pensando em Deus, quando estamos pensando em Cristo, na sua vontade, nós estamos desconectados das coisas do mundo. Nossos sentimentos estão voltados para Deus, para aquilo que o agrada. Então nós estamos em comunhão com Ele, nós estamos até mesmo em atitude de culto em termos espirituais. Nossa vida está na presença de Deus, estamos andando com Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Claro que nós, no nosso dia a dia, temos muitas coisas a fazer, temos a nossa rotina diária, mas não deve ser preocupação dos nossos pensamentos dar ênfase àquelas coisas, principalmente em termos de colocá-las em primeiro lugar, as coisas do mundo, as coisas terrenas, atrações. E aqui mais uma vez frisamos, principalmente em termos de domínio de vida, atrações que possam nos escravizar, nos aprisionar. Quando estamos ligados a Deus, nós evitamos o pecado. E por que isto? Paulo diz, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós morremos, nós não existimos mais. Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. É assim também com cada um conosco. É assim na teoria, precisa ser na prática. Vocês morreram. A velha vida não existe mais. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A consciência de que estamos mortos para o mundo nos protege de desagradar a Deus. Esse é o sentido da proteção de Deus contra o pecado. Paulo diz aqui, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando estamos pensando nas coisas que são do alto, nós estamos nos escondendo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vida escondida com Cristo significa proteção, protegidos do mal, protegidos do pecado, protegidos dos ataques que
ele lança, o inimigo de nossas almas lança contra nós. Verso 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Quando nós cremos em Jesus, ele é a nossa vida. Ele diz, eu sou vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Quando ele voltar, nós seremos manifestados com ele em glória. É aquela questão da glorificação, é aquela questão do corpo transformado, preparado para subir, para habitar as regiões celestiais. Cristo é minha vida, vivo em Cristo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Quando ele voltar, seremos como ele. Seremos manifestados em glória. As nossas imperfeições, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida aqui na Terra, tudo isto vai deixar de existir. Teremos sido totalmente aperfeiçoados. Verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo vai dar exemplos: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Nesses exemplos de Paulo, nós percebemos que ele não está falando do dia a dia, das nossas rotinas, e sim de coisas que queiram dominar nossas vidas, tomar o primeiro lugar, nos escravizar, tirar Jesus do centro. Por isso ele diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a natureza pecaminosa. Façam morrer. Existe uma ação de nossa parte, ou seja, há a nossa parte nesse processo, há um esforço pessoal. Devemos não apenas evitar, mas viver neste sentido, procurar inclusive fugir de coisas que venham a nos atrair para esse estilo de vida. Nós não conseguimos sozinhos, é claro, nós temos o poder do Espírito Santo para nos ajudar, mas é importante que queiramos, que esta seja a nossa vontade, sem nos acomodarmos a esta velha natureza que vai estar o tempo todo tentando dominar novamente a nossa vida. Nós precisamos de Deus para nos ajudar a vencer o pecado, mas somos ativos nesse processo. Ele nos ajuda, nós precisamos querer, precisamos cooperar com a atuação de Deus em nós. Não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada, ou pior, além de ficarmos à disposição do inimigo, às vezes ainda nos colocamos em posição de sermos atacados. Não podemos ficar de braços cruzados sem fazer nada, apenas aguardando que o pecado desapareça de nossa vida. Olha, Bíblia, oração, importantes neste processo e nos ajudam bastante a estarmos conectados, pensando e vivendo
de acordo com as coisas que são de cima. Verso 6. Aliás, vamos voltar um pouquinho ao verso 5, só para vermos os itens que Paulo fala aí. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que ele diz então? Impureza sexual, lascívia, maus pensamentos relacionados à área sexual, impureza de mente leva à impureza de vida. Olha aí porque o pensamento precisa estar conectado a Deus. Paixão, tudo que é paixão domina as nossas vidas. Precisamos tomar cuidado com as paixões, que são desejos descontrolados, desenfreados. Não somos mais escravos, deferindo a pessoa que ama o dinheiro, que ama as riquezas, as posses, o sempre querer mais e nunca estar satisfeito. Isso termina tomando conta da vida da pessoa, dominando os pensamentos da pessoa. É, portanto, idolatria, é colocada em primeiro lugar, é um Deus na vida da pessoa. Tudo que nos domina é idolatria. Assim é, claro, com a riqueza e ganância, nos leva sempre a querer e agir nesse sentido, viver nesse propósito. Mas o nosso propósito, a partir do momento em que cremos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, nosso propósito é outro. Verso 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essas coisas que nós citamos são estilo de vida contrário à santidade de Deus. Estas coisas ofendem o nosso Deus, que é santo. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. É por causa dessas coisas que Deus vai castigar aqueles que vivem na desobediência, inclusive aqueles que têm por característica de vida esse estilo, o estilo que desagrada a Deus. Estes serão condenados de forma eterna no dia do acerto de contas de Deus. É neste mundo que nós resolvemos essas questões, que nós resolvemos esses problemas. E se nós nascemos de novo, não é característica nossa viver dessa forma. Estamos, portanto, fora da ira de Deus. Não tem como vivermos assim. Então, Paulo está falando aqui daqueles que ainda vivem dessa forma. Não é estilo nosso, não podemos viver assim. Essas coisas, é por causa delas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas nós não vivemos, pelo menos não podemos mais viver na desobediência. Não é característica daquele que nasceu de novo ter um estilo de vida desse, assim, conforme esses exemplos de Paulo: impureza sexual, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. A ira de Deus será manifestada no seu juízo. Ele é santo, a vida pecaminosa o agride, ele fica irado. É bom que nós lembremos que Deus, ele não odeia o pecador. Por isso Jesus veio, porque ele amou o mundo. Deus quer que todos sejam salvos. Sabemos, no entanto, que há pessoas que desprezam Deus, há pessoas que não creem em Jesus, há pessoas que vão morrer sem ter vindo para Jesus. Estas pessoas estarão lá no dia do juízo, sujeitas à condenação eterna.
vão receber de Deus esta palavra de condenação, porque rejeitaram a oportunidade de terem uma nova vida em Cristo, vida que começa aqui. Então é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, verso 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. De novo, praticaram. Significa que essas coisas ficaram no passado. Esse estilo de vida que desagrada a Deus não faz mais parte de nossa realidade. Examine essa lista de Paulo e muitas outras coisas podem ser acrescentadas nela. A lista que está aqui no verso 5. Examinem. Há alguma dessas coisas que domina a sua vida, que domina o seu coração? Coloque-se diante de Deus para que Ele o ajude. Olha, nós temos a nossa parte. Deus vai nos ajudar e vai nos dar poder, mas nós temos a nossa parte para que nos libertemos disso e vivamos da forma como Jesus quer que nós vivamos, a maneira que Ele conquistou para nós. Então, significa que essas coisas ficaram no passado em relação a nós. Esse estilo de vida que desagrada a Deus não faz mais parte de nossa realidade. Vejam como é bem prático agora aquilo que Paulo está abordando. Não esqueça que Deus nos dá condições de suportar as tentações, de vencer as tentações. Nós lemos na palavra de Deus que nenhuma tentação é maior do que a capacidade que Deus nos dá de suportá-las. Quando nós caímos, então, nós caímos conscientes disso, sabedores disso. Somos falhos, somos fracos. Quando isso acontecer, corramos para Jesus. Não nos acomodemos no estilo de vida que o desagrada. Verso 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Percebam que agora Paulo acrescentou um pouquinho mais àquela lista. Ele deu um exemplo até um pouco mais direto. Abandonem. Olha, se aquilo não faz parte do nosso estilo de vida, então nós precisamos abandonar os resquícios da velha criatura. Abandonem estas coisas. Ira. Há pessoas propensas à ira. Se nós vivíamos desta forma, vamos abandonar a propensão à ira. Vamos nos colocar diante de Deus para que Ele nos inunde da sua paz, do seu amor, da sua alegria, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua paciência, da sua humildade, da sua bondade, da sua amabilidade. Olha, tudo isso, e do seu domínio próprio, tudo isso. Imaginem tudo isso numa única pessoa, em você e em mim. Não tem como sermos propensos à ira, e sim darmos o devido desconto, inclusive quando tivermos toda a razão para ficarmos irados. E aí nós vamos jogar esta questão nas costas de Jesus. Foi o que ele disse em Mateus 11:28, venham a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Alguém te ofendeu? Jogue sobre Jesus, Ele nos alivia, e nós temos condições de perdoar aquela pessoa, ou pelo menos estar dispostos a perdoá-la, sem carregarmos o peso da ira, que vira ódio, que vira mágoa. Olha como a pessoa vai se distanciando de Deus se ficarem propensos à ira.
Abandonem estas coisas, a ira, a indignação, que vai aí na mesma linha do que falamos em relação à ira. Não vamos mais ficar indignados com as injustiças contra nós. Vamos colocar essas questões diante de Deus, descansar em Deus, e assim seremos inundados da sua paz, da sua alegria. Maldade, abandonem a maldade. Claro que não vai haver espaço para maldade, para vingança, para maledicência, para falarmos mal daquela pessoa, ainda que seja verdade o que ela fez contra nós. O que nós vamos fazer é orar por ela, interceder. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar em nós. Nós vamos ser compensados e recompensados pelo atuar de Deus nas nossas vidas, quando nós intercedermos por aqueles que se levantam contra nós. Então, a maledicência vai ser abandonada. Linguagem indecente, ora, se todas aquelas coisas ficaram para trás, a vida imoral ficou para trás, as impurezas, essas coisas todas ficaram para trás, não haverá linguagem indecente no falar. É novo vocabulário, é nova vida, novo pensamento, tudo novo para aquele que crê em Jesus. Abandonem todas essas coisas. Verso 9, Paulo continua dizendo: não mintam uns aos outros. Não é característica do crente nem exagerar, porque falar a verdade é uma coisa, exagerar é aumentar. E aumentar, ora, aquilo que foi acrescentado não é verdade. Vamos ficar com a verdade pura. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se despir do velho homem, tirar a roupagem antiga, tirar a velha roupa. Tomamos um banho muito bom, fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus, vestimos uma nova roupa, a roupa velha com toda a sua sujeira e impureza ficou para trás, foi inclusive jogada fora, nem para o cesto de roupa suja foi jogada fora, não faz parte mais de nós. Nós nos despimos do velho homem com suas práticas. A mentira aqui é destacada pelo apóstolo porque ela é característica do velho homem. Quem é o pai da mentira? Foi Jesus que disse, o diabo. E aquele que mente, ele falou, é filho do diabo. É isso que ele fala para os fariseus. Vamos, portanto, evitar a mentira, evitar aumentar um pouquinho, porque a fofoca vem, inclusive, daquilo que é aumentado um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E se revestiram do novo. Então, o que Paulo está falando aqui é aquele nosso exemplo. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, ou seja, tiraram a roupa suja, a roupa velha, a vestimenta do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, vestiram uma nova roupa, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O novo homem, ele é renovado em conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que agrada a Deus, das práticas que o agradam. É vida agora que está conectada ao alto, pensando nas coisas que são de cima, porque ressuscitamos com Cristo para esta nova vida, para este novo estilo de vida. Por quê? Porque Jesus nos fez, na sua crucificação, na sua ressurreição, ele nos fez, nos tornou a imagem do seu Criador. Olha, imagem restituída, porque o homem foi feito à imagem
e semelhança de Deus. Sabemos que no pecado esta imagem foi corrompida, portanto, guarda um pouco daquilo que Deus é, mas foi corrompida, veio o pecado desfigurando o ser humano, desfigurando sua natureza. Jesus veio para restaurar a imagem de Deus em nós, a imagem do seu Criador. Então, revestidos do novo homem, somos renovados em conhecimento, a imagem de Deus vai sendo restaurada em nós. Palavra bem prática de Paulo para as nossas vidas. Palavra bem prática para vivermos, para o nosso dia a dia. Não devemos desanimar, devemos sempre buscar a Jesus. E quando estivermos tristes em virtude dos ataques que sofremos, que cada um de nós possa se conectar a Jesus, orar a Ele, buscar o poder do Espírito Santo que habita em nós. E a palavra de Deus garante que nós seremos restaurados, seremos revigorados em força para continuarmos no nosso caminhar, a sermos instrumentos de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que inclusive pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus, quando em nós elas virem o que Deus fez e quiserem também ser como nós somos. Olha, somos testemunhas de Cristo a partir de nossa vida. Que vida nós temos mostrado às pessoas? Que vida somos diante do mundo? É esta nova vida que vai fazer com que pessoas, no atuar do Espírito Santo, se deixem convencer por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude neste novo caminhar, que este seja o nosso propósito. É isso, irmãos, vamos ficar aqui neste verso 10. Na próxima quinta-feira nós vamos continuar então com este estudo. Deus abençoe a cada um. Obrigado a todos os que participaram conosco deste estudo. Obrigado principalmente àqueles que nos visitam. Deus abençoe a cada um e até a próxima quinta-feira. Nós vamos orar neste momento, assim encerrando este estudo. Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pelo que estudamos. Obrigado pela Tua providência na nossa restauração. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar tudo aquilo que nós estudamos nas nossas vidas e a vivermos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.